Se você tá querendo aí começar a ler inglês, mas tá travando na primeira página, eu vou te falar como eu comecei e como que você também pode começar a ler o seu primeiro livro todo em inglês. E tudo isso sem sofrer. Então salva esse vídeo aí que eu vou te ensinar agora tudo que você precisa fazer. Eu comecei a ler inglês porque eu fui praticamente forçada a fazer isso. Eu me mudei para os Estados Unidos e eu fui para o high school de lá. Então eu tinha aula de literatura, aula de inglês, igual a gente tem no português. Então o inglês não é, a aula de inglês não era para me ensinar inglês. A aula de inglês eu tinha que ler clássicos da literatura. Então eu li primeiro esse aqui, depois esse e esse. Isso tudo sem saber praticamente nada. E foi um caos. Eu tinha que ler, porque depois eu tinha prova para fazer sobre o livro. E eu fui ali, na época, criando as minhas próprias estratégias para eu conseguir evoluir, terminar o livro, entender pelo menos ali por cima qual era a história. E no fim, eu consegui e venci. Uma coisa que facilita muito e que na época ali no início dos anos 2000 não tinha, que é a ferramenta de imagens. Então você pode entrar no Google, você pode ver ali aquilo que está sendo descrito. Então quando um livro menciona um lugar, uma obra de arte, algum objeto, se você não está entendendo ali direito o que está acontecendo, você pode jogar no Google para você ver o que eles estão falando. Recentemente eu li o Fire and Blood e mesmo agora que eu já sou fluente, já tem 20 anos, mais de 20 anos que eu dou aula de inglês, eu fiz isso. Por quê? Eles descreviam algumas armas, espada, tipos de escudo, então eu ia colocando ali no Google para eu visualizar e ir entrando ali no mundo do livro. E lá atrás, quando eu comecei, eu tinha só um dicionário de mão para me ajudar. Sim, eu sou um dinossauro. Então tá 1000 vezes mais fácil. Mas cuidado, não sai pesquisando todas as palavras, tudo que tiver no livro, senão você não vai acabar nunca. E o seu objetivo com o primeiro livro é você finalizar ele entendendo ali, mesmo que seja por cima, qual foi a história, porque depois que você lê o primeiro livro, isso vai te dar confiança para seguir lendo em inglês. Então não espere entender 100% do primeiro livro que você vai ler em inglês. E relacionado a isso, vai indo, vai lendo. Então se uma palavra apareceu várias vezes e aí você realmente não está entendendo pelo contexto o que ela quer dizer, aí você para e pesquisa. Mas não para pesquisar cada palavrinha que aparece ali na página, senão você vai levar um ano para ler um livro. E relacionado ao vocabulário, uma coisa que eu fiz lá atrás foi criar o meu próprio dicionário do livro. Então eu ia criando ali as palavras que apareciam mais, eu pesquisava. Por quê? Quando a gente lê um livro, como ele é todo do mesmo assunto, as palavras vão se repetindo. E quando você cria o seu dicionário, você está ativamente participando do processo. Você está vendo ali a palavra que você precisa. Quando você escreve, anota, isso te ajuda a memorizar. Se você olhou uma imagem daquilo ali, fez um desenho, todo esse processo te ajuda a memorizar, te ajuda a aprender aquela palavra. Então não pega dicionário pronto de ChatGPT, de Gemini. Cria o seu próprio dicionário, lógico, com a ajuda deles, se for necessário. Porque o que acontece num livro, né? Principalmente assim, verbos, adjetivo, ele é muito rico disso. Por quê? O autor, ele tem que criar ali uma imagem, ele tem que fazer você entender o que está acontecendo apenas com palavras. Então, por exemplo, o verbo look, que é olhar. Esse é o básico, só que no livro vai ter stare, glance, blink, vão ter vários verbos relacionados ao ato de olhar para algo e como você olha. Stare, por exemplo, é você olhar fixamente. E essas palavras vão se repetindo nos livros. Então, o seu primeiro livro é um momento de estudo. Você está ali ficando acostumada com essas palavras que vão se repetir não só nesse livro, mas em outros que você vai ler também. Então, não ache que você vai ler na mesma velocidade do que você lê em português. Não ache que vai ser gostoso, prazeroso. O seu primeiro livro em inglês vai ser um momento de estudo. E tá tudo bem, faz parte do processo.
E eu agora tô passando por isso tudo de novo, porque eu comecei a aprender francês do zero. O primeiro livro que eu escolhi para ler em francês é o Le Petit Prince. Não sei se falei certo. Mas é o Pequeno Príncipe, que é um livro que eu gosto, é um livro que eu já li em português, já li em inglês. Então você escolher um livro que gosta também é muito importante. Então eu comecei a ler ele, fiquei frustrada, desisti e voltei. Agora eu tô colocando o áudio no YouTube de alguém lendo ele e aí eu vou acompanhando, seguindo a leitura aqui também. Então escolha um livro que você gosta ou que você já tem ali uma noção do que a história é sobre. Pequeno Príncipe é um livro considerado infantil, mas ele tem ali uma mensagem mais profunda. Mas você pode começar com outros livros infantis que tem bastante imagem, aqueles graphic novels, igual o Heartstopper. História em quadrinhos ali, contando um romance. Então vai ter as imagens, vai te ajudar. Vai pesquisando e vendo qual livro que você quer começar a estudar. Amanhã eu vou começar a ler o livro Twilight, que é o Crepúsculo, com os meus alunos. Eu fiz um clube do livro de verão para incentivar eles a começar a ler o primeiro livro. É um livro grossinho, mas não é tão difícil. E eu li esse livro em português há muitos anos atrás e eu queria ler ele em inglês. Então juntou ali, eles queriam também começar a ler. A gente vai começar amanhã esse clube do livro, Summer Book Club, para ler juntos esse livro durante as férias. E se você quer começar a ler inglês, coloca aqui nos comentários o seu nível e o livro que você tá querendo ler. E aí eu vou te falar se ele é apropriado e posso também te dar algumas outras dicas.